Ei, gente, vamos para o nosso devocional de hoje. E hoje eu quero falar com vocês de um íntimo que eu particularmente amo falar sobre ele, amo estudar sobre ele, e ele é Abraão. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só para esse homem que o Senhor falou isso. E ele tinha um relacionamento com Deus especial. Ele foi aquele que, quando o anjo veio para destruir Sodoma e Gomorra, ele foi aquele que falou: e se tiver um? E se tiver dois? E se tiver. Ele foi falando: se tiver alguém lá, o Senhor salva aquela, libera aquela terra e tal. Ele foi falando, ele foi questionando Deus acerca de não destruir Sodoma e Gomorra. Ele é aquele homem que creu contra a esperança. A palavra diz isso. Abraão creu contra a esperança, já não tinha esperança nenhuma e ele creu, porque ele tinha certeza que Deus tinha prometido, Deus ia cumprir. O que Deus falou com ele, Deus ia cumprir. Ele deu um deslizezinho ao ouvir a mulher dele e teve Ismael, mas depois ele voltou para o prumo, ele voltou para aquele lugar onde Deus queria ele, voltou para aquele lugar de crer e de não ouvir mais ninguém, só ouvir o Senhor. Nós podemos aprender muito, muito, muito com Abraão. Nós podemos ver o exemplo dele, não fazer o que ele fez de errado e fazer o que ele fez de certo. Crer, independente das circunstâncias que você está vivendo, independente do que está ao seu redor, você continue crendo no que Deus vai fazer. Se ele falou com você, se ele prometeu para você, ele vai cumprir. Essa era a fé de Abraão, a ponto de quando Deus pediu seu filho em sacrifício, ele estava disposto a sacrificar o seu filho, porque ele tinha plena convicção de que o Deus que prometeu que ele seria pai de nações, o Deus que prometeu que os filhos dele, que a geração dele seria como as areias do mar, seria como as estrelas do céu, ele sabia que o que prometeu era fiel em cumprir. Então Deus poderia ressuscitar seu filho, mesmo depois dele ter feito o sacrifício a Deus. Então assim, ele cria de uma forma sobrenatural. A fé dele, tanto que a gente vê por aí a fé de Abraão, e nós precisamos aprender com esse homem. Nós precisamos aprender sobre esta fé. Qual a situação que você está vivendo hoje que tenha abalado a sua fé, que tem feito com que você murmurasse, que tem feito, às vezes você fala assim, mas eu não murmurei. Você não murmurou aqui, ó, da boca para fora, mas por dentro você está lá, reclamando das circunstâncias, das lutas, das dificuldades, porque nada dá certo, porque porta nenhuma se abre, porque só acontece isso comigo, ai como eu sofro, como eu sou coitadinho, por dentro você está pensando isso, muitas vezes você não externa, mas nós devemos lembrar o que Jesus falou, né? Se a gente pensar, já aconteceu, no mundo espiritual, para pensar nisso. Jesus falou, se você olhar para uma mulher, você já pecou, cobiçou ela, você já pecou. Então isso também é com relação aos nossos pensamentos. Eu vejo que hoje muita gente se contém e não fala, muitos falam, mas muitos se contêm e não falam e sai se gabando de que eu não murmuro, eu não reclamo, eu não isso, eu não aquilo, mas por dentro murmura, por dentro reclama, por dentro amaldiçoa muitas vezes com palavras dos seus pensamentos. Você mesmo traz
atrai para você essas situações ruins e negativas com seus pensamentos. Então, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, crer, independente das circunstâncias, não só da boca para fora, mas da boca para dentro, aqui, ó, na nossa cachola, no nosso sentimento. Crer. Se está difícil, fala, eu creio, Senhor. Independente da situação que eu estou vivendo, eu sei que o Senhor é fiel e nunca deixou faltar e nunca vai deixar. E nunca deixou essa circunstância crescer tanto e não vai deixar. Eu creio na sua fidelidade, eu creio na sua providência. Eu vou viver por fé, não só da boca para fora, mas aqui dentro de mim. Eu vou viver crendo por fé, independente das circunstâncias. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, não se guie por vistas. Seja alegre, seja confiante, creia, Deus vai fazer. Você não está vendo nada? Você não está vendo nada? Abraão, quando ele estava subindo o monte com o filho dele, ele também não viu nada. Quando ele levantou o cutelo, que aí que ele viu o cordeiro que Deus providenciou. Mas até esse momento, ele também não estava vendo nada. E na mente dele, ele cria e sabia. Ele creu contra a esperança. Então, o que a gente pode lembrar de Abraão hoje, creia contra a esperança. Não tem esperança nenhuma aos seus olhos, não tem esperança nenhuma, mas aos olhos do Senhor. Tem sim, aos olhos do Senhor, Ele já está vendo lá na frente, Ele já está vendo o que você vai se tornar, Ele já está vendo aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Então, o que Ele quer de você hoje é simplesmente creia, creia aqui dentro. Creia aqui dentro, não murmure, não reclame aqui dentro, na sua mente. Hoje eu quero deixar essa palavra para você, trabalhar a sua mente. Como que eu faço isso? Comece a agradecer. Tá, tem uma situação difícil? Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço porque eu sei que isso está me forjando. Eu sei que esse tempo de adversidade está me lapidando, está fazendo com que eu me relacione mais com o Senhor, está fazendo com que a minha fé cresça. E eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer. Então abra a sua boca e profetiza, abra a sua mente, trabalhe a sua mente. Quando vier um pensamento ruim, um pensamento negativo, lembre-se de Abraão e creia contra a esperança. Sai para lá pensamento ruim, sai para lá pensamento negativo, porque eu sei em quem eu tenho crido. E a minha esperança está no Senhor. E Ele nunca me desamparou e nunca vai te desamparar, porque Ele é seu Pai. Então, creia assim como Abraão. Essa intimidade que Abraão tinha com Deus era uma coisa sobrenatural. Porque esse homem, ele caminhava, ele deixou o pai, deixou mãe, deixou tudo. Ele deixou a família dele toda lá, para poder seguir aquilo que Deus tinha falado para ele. Porque Deus prometeu para ele, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. O que Deus prometeu? E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Deus fala isso para você hoje, independente daquilo que você esteja vivendo. Essa palavra de Abraão também é para mim e para você. Então tá difícil? Você não consegue ver nada na sua frente? Você não consegue visualizar que essa situação pode mudar? Simplesmente abra a sua boca, profetiza, creia. Senhor, eu não estou vendo, mas eu creio. Eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio que o Senhor vai abrir porta, eu creio que o Senhor vai providenciar, eu creio. Vai falando, vai orando e vai falando para você mesmo. Mesmo quando vier um pensamento ruim, sai para lá pensamento ruim, porque eu creio em Deus e eu sei que Ele vai fazer. E eu sei que Ele vai mudar a minha história, eu sei que Ele vai mudar essa situação em que eu estou vivendo, porque eu creio no Senhor. E vai falando todos os dias, porque nós precisamos repetir isso para nós mesmos, para poder a gente ter essa fé de Abraão, essa fé inabalável. Então, esse íntimo de hoje fala sobre fé. Esse íntimo de hoje, que se chama Abraão,
quer trazer para o seu coração, para você trabalhar a sua fé e não murmurar aqui, ó, nos seus pensamentos. Aleluia! Você vai fazer assim? Vamos trabalhar a nossa mente nesse dia e daqui para frente, show para lá todo pensamento negativo, toda fala negativa aqui dentro. Eu não aceito você dentro de mim. Sai para lá, porque eu sei que Deus vai fazer. Aleluia!